Bem, então hoje a gente vai falar sobre função pancreática e diabetes mellitus. Função pancreática porque o diabetes mellitus ele é um distúrbio da parte endócrina do pâncreas, certo? A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então, o pâncreas ele é uma glândula, tá, que está localizada abaixo do estômago, ali perto da curva do duodeno, tá, e perto do baço também. E esse pâncreas ele tem duas porções, tá, que exercem funções diferentes. A gente tem a parte endócrina do pâncreas, tá? Que é essa aqui que está no desenhozinho, que tem como função controlar o metabolismo dos carboidratos, dos açúcares. Tá? Então, aqui no meio tem as células centrais da ilhota, e tem diversos tipos de células diferentes que produzem substâncias diferentes para realizar esse controle da quantidade de glicose que a gente tem no sangue, tá? Então, esse controle do metabolismo, ele tem como foco controlar a quantidade de glicose que a gente tem no sangue, que é a glicemia. Então, ela pode variar dentro de parâmetros, dentro de limites delimitados, tá? Então, o normal é que a gente não tenha glicemia abaixo de 70, e aí a gente pode entrar num quadro de hipoglicemia. Então, quando a glicose no sangue baixa disso, a gente vai ter a atuação do pâncreas endócrino para aumentar a glicemia e deixar a glicemia dentro dos níveis adequados. A mesma coisa quando a gente tem glicemias muito elevadas, tá? Quando a gente e isso normalmente acontece depois que a gente se alimenta. Então, todos os açúcares que a gente tem na nossa alimentação, eles são transformados em glicose. E eles não podem estar em excesso. Tá? Apesar de ser a nossa principal fonte de energia, eles não podem estar em excesso. Eita, tá não, né? Ô, professor burrinho. Esqueci de colocar para apresentar. Fui mal. Agora tá normal? Estão vendo? Ah, foi mal, desculpa aí, pessoal. Esqueci dessa parte. Então, aqui na figura, a gente tem essa parte aqui do centro, com as células azuis claras, ou escuras, e as roxinhas, é a parte do pâncreas endócrino. Então, eles vão regular, a principal função é regular essa quantidade de glicose no sangue, que a gente chama de glicemia. Então, nessa parte do pâncreas endócrino, nós temos 4 tipos principais de células, tá? As células beta, tá? Que são responsáveis pela produção de insulina, tá? Essa insulina, né, que é de 50% a 80% da produção do pâncreas endócrino, ela tem como função diminuir a glicemia, para que essa glicemia não fique elevada. E porque concentrações muito altas de glicose são deletérias, tá? Elas acabam destruindo diversas proteínas e células do nosso organismo. Eu vou tentar explicar um pouquinho mais para frente. Então, quando a gente se alimenta, come alguma coisa que contém carboidrato, e quase tudo que a gente come hoje tem alguma quantidade de carboidrato, esse carboidrato vai ser digerido, né, ao longo do sistema digestivo, estômago, intestino, e vai ser absorvido no intestino, e essa glicose vai cair na corrente sanguínea, vai começar a aumentar a glicemia. Tá? E aí a insulina vai ser liberada para que essa glicemia não aumente muito, né, fique dentro do esperado e diminua até as concentrações normais, adequadas. Então, sempre depois que a gente se alimenta, a gente tem uma liberação de insulina para controlar essa glicemia. Tá? Então, é produzida pelas células beta, tá? Que aqui está identificada como essa célula azul clarinha. As células alfa, tá? Que são essas células azul escuro, elas produzem um hormônio chamado glucagon. E todas essas substâncias aqui, insulina, glucagon, somatostatina e o polipeptídeo pancreático, eles são considerados como hormônios, tá?
Então, o glucagon, ele tem uma produção menor, de 15 a 20%, e ele faz o inverso que a insulina faz. Então, a insulina diminui a glicemia quando ela está aumentando. O glucagon faz o contrário. O glucagon aumenta a glicemia quando essa glicemia está muito baixa. Então, vamos imaginar que uma pessoa que se alimentou tá, com uma macarronada, que é um prato cheio de carboidrato, né? Então, depois de um tempo, esse carboidrato que foi digerido pelo sistema digestivo vai ser absorvido para a corrente sanguínea, principalmente na forma de glicose, né? E aí a glicemia do paciente, dessa pessoa, vai subir, 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 e aí a insulina é liberada para controlar esse aumento e deixar dentro dos níveis normais. E aí, daqui a pouco eu vou explicar para onde é que essa glicemia, essa glicose vai. E aí, beleza, fica na concentração adequada. E aí a pessoa não vai estar mais se alimentando e o organismo vai estar consumindo essa glicose. Então, essa glicose, que é a nossa principal fonte de energia, vai estar sendo gasta, vai estar sendo consumida. Tá? Então, as reservas de glicose que foram para as células vão ser consumidas, a reserva de glicose que é armazenada no fígado e nos músculos também vai sendo consumida, e aí a glicemia do indivíduo começa a reduzir. E aí, quando essa glicemia começa a reduzir, o pâncreas libera glucagon para que outras reservas de glicose sejam liberadas e a glicemia se mantenha. Tá? Então, a insulina e o glucagon são hormônios que a gente chama de antagônicos. A insulina faz uma coisa e o glucagon faz o contrário. Tá? Essa parte endócrina do pâncreas ainda produz a somatostatina, que é um hormônio que, quando liberado, ele inibe o pâncreas endócrino, ele inibe a liberação tanto de insulina quanto de glucagon, ele meio que desliga o pâncreas. Obviamente que isso só vai acontecer quando a regulação da glicemia não estiver sendo necessária. E o polipeptídeo pancreático, ele inibe o pâncreas exócrino, tá? Que é a outra parte do pâncreas que não tem nada a ver com a produção desses hormônios. E o que é que esse pâncreas exócrino faz? O pâncreas exócrino, ó, nessa figurinha aqui, são essas estruturas aqui, parecem as florzinhas brancas, ele é responsável pela produção das enzimas digestivas, tá? Então, quando a gente se alimenta, o bolo alimentar passa um tempo no estômago, né, que é extremamente ácido, e depois ele sai do estômago e chega no intestino, tá, para continuar a sua digestão. Então, tem um tipo de células no pâncreas exócrino, que são as células centroacinares, que produzem bicarbonato, tá? Esses íons bicarbonatos são produzidos pelo estímulo de um hormônio chamado secretina, e eles servem para diminuir a acidez, na verdade, anular a acidez do bolo alimentar que está vindo do estômago, cheio de ácido. Então, esses íons bicarbonatos vão anular a acidez e deixar o meio mais básico. E as células basófilas, elas são as responsáveis pela produção das enzimas digestivas. E essa produção das enzimas digestivas é estimulada por um outro hormônio, chamado de colecistocinina. Tá? E aí, essas células vão produzir as enzimas que vão continuar o processo de digestão no intestino, como a alfa-amilase, lipase, que é uma enzima que quebra lipídio, a tripsina e a quimiotripsina, que são duas enzimas que quebram as moléculas de proteína, as ribonucleases e desoxirribo, que quebram o DNA e o RNA dos tecidos que estão sendo digeridos, elastase, diversas enzimas que participam desse processo de digestão dos alimentos, são todas produzidas pelo pâncreas exócrino, certo? Então, o pâncreas exócrino produz as enzimas que participam do processo de digestão e o pâncreas endócrino participa da produção dos hormônios que regulam a concentração de glicose no sangue. Perguntas? Posso continuar? Pode sim, professor. Se tiver qualquer dúvida, pode interromper, viu? Então, essa insulina que é produzida, que é liberada pelas células beta, ela tem duas
digamos assim, duas fases de produção. Primeiramente, as células betas produzem uma molécula chamada de pré-proinsulina, tá? Ela não é detectável na circulação nunca, tá? É essa molécula que está aqui, certo? E essa pré-proinsulina, ela vai perder um pedacinho, que é essa sequência de sinalização, e vai ficar armazenada na forma de proinsulina, tá? Então, quando a glicemia aumenta, que precisa liberar a insulina, ela não está sendo produzida naquele momento. Ela já foi produzida e está armazenada na forma de proinsulina, tá? Mais à frente, eu vou mostrar dois hormônios para vocês, que são os hormônios que estimulam a produção da pré-proinsulina e da proinsulina. Tá? Uma vez armazenada nos grânulos, quando a glicemia começa a subir, aí as enzimas, duas enzimas, que são as chamadas convertases de pró-hormônio 1 e 2, tá? Elas vão lá e quebram essa proinsulina em duas moléculas. A insulina, tá? E o peptídeo C, que é essa outra moléculazinha aqui. Então, quando as células beta liberam a insulina, elas liberam insulina mais peptídeo C, na mesma quantidade. Se saírem 10 moléculas de insulina, vão sair 10 moléculas de peptídeo C juntos. Tá? E ela faz parte da estrutura da pró-insulina. Só que o peptídeo C não tem nenhuma atividade fisiológica. Tá? E aí, essa figura aqui, ela meio que tenta explicar o que eu falei lá atrás. Quando a gente se alimenta, tá? O carboidrato vai se transformar em glicose, que vai aumentar a glicemia. Tá? E aí, ó, esse stimulated by high blood glucose quer dizer que vai haver um estímulo da glicemia elevada ao pâncreas. Então, o aumento da glicemia vai fazer com que o pâncreas faça o quê? Aí vocês traçam uma linha no meio desses órgãos que divide a esquerda e direita, tá? Do lado esquerdo dessa linha, a gente vai ter o que acontece quando a glicemia aumenta por efeito da insulina, e do lado direito a gente vai ver o que é que o glucagon faz quando a glicemia está baixa. Então, quando a glicose está, high blood glucose, está alta, o pâncreas libera a insulina, e o que é que essa insulina vai fazer? Primeiramente, a glicose, para entrar nas células, ela precisa de um transportador. Ela não consegue entrar nas células sozinha. O nome desse transportador é GLUT4. E esse transportador, ele está lá dentro das células. A insulina, quando ela é liberada, ela faz com que esse transportador saia de dentro da célula e fique na membrana da célula. E aí a glicose vai se ligar ao transportador e vai entrar nas células, tá? Então, sem insulina, a glicose não consegue entrar nas células musculares, nas nossas células, tá? Então, a glicose faz com que a insulina faz com que a glicose entre nas células, tá? E assim, dependendo da quantidade de glicose que entra, ainda vai ter um resto de glicose, uma grande quantidade de glicose no sangue. E aí, como é que a insulina vai fazer para reduzir mais ainda essa glicose que está no sangue, para que ela fique dentro dos níveis adequados, dentro dos níveis normais? Ela vai pegar esse excesso de glicose e transformar em glicogênio. Tá? O glicogênio é uma molécula é como se fosse uma reserva de glicose que a gente guarda no fígado, tá? No fígado e nos músculos. Tá? Então, a minha glicose entrou nas células, mas a minha glicemia ainda está elevada. Então, a insulina vai fazer com que a glicose seja convertida, transformada em glicogênio e fique guardadinha lá no fígado e nos músculos, para quando o organismo da gente precisar de mais glicose. Tá? Outra coisa que a insulina faz é pegar os ácidos graxos, tá? E transformar em lipídios de acumulação, tá? Lipídios de reserva. Então, esses ácidos graxos vão se transformar
em lipídios que vão acumular no tecido adiposo. E também a insulina pega os aminoácidos e estimula esses aminoácidos a formarem mais proteínas. O que é que a gente consegue resumir da atividade da insulina? Que a insulina é uma molécula, um hormônio, que consegue estimular o anabolismo. Ela estimula a formação de novas moléculas, tá? E pode também estimular até o crescimento muscular. Quando a glicemia do indivíduo, da pessoa, vai diminuindo, porque todas as nossas células estão consumindo essa glicose, né? E a gente não está se alimentando o tempo todo, o glucagon, o pâncreas, percebe essa diminuição na concentração de insulina, de glicose, e ele vai liberar o glucagon. O que o glucagon vai fazer? Ele vai ver que a glicemia, a quantidade de glicose no sangue está muito baixa. Então, o que ele vai fazer? Ele vai estimular que o glicogênio, que é a molécula de reserva, que está guardada lá no fígado e nos músculos, seja quebrada para formar glicose. Então, ele está fazendo o contrário do que a insulina fez. A insulina guardou a glicose na forma de glicogênio. E agora o meu organismo está precisando dessa glicose. Então, o glucagon vai lá, manda quebrar o glicogênio e transformar esse glicogênio em glicose. E aí a glicose do sangue, a glicemia vai aumentando. Tá? E aí o organismo vai usando até que não tenha mais glicogênio e que a glicose diminua mais, tá? Nessa situação, o organismo pode usar outras fontes de energia para gerar energia. Então, ele pode pegar os lipídios, tá? E quebrar em ácidos graxos, porque esses ácidos graxos podem se transformar em glicose, tá? Galera aí que está entrando nos cursos da graduação, que vai ver isso de forma mais aprofundada, vai ver em bioquímica uma coisa chamada ciclo de Krebs. E aí lá no ciclo de Krebs a gente vai ver como é que os ácidos graxos, que são gorduras, podem ser transformados em glicose. Tá? E o glucagon também vai fazer a quebra de proteína em aminoácidos. E esses aminoácidos também, via ciclo de Krebs, vão ser utilizados para gerar mais glicose. Então, o glucagon, ele é um hormônio que vai fazer com que apareça e se transforme, alguma coisa se transforme em glicose, para que o nosso organismo não deixe de ter sua fonte de energia, tá? Principalmente o sistema nervoso. O nosso sistema nervoso, pessoal, ele só consegue gerar energia a partir de glicose, diferente de outros tecidos. Outros tecidos conseguem usar o próprio lipídio para gerar energia, ou a própria proteína para gerar energia. O sistema nervoso não consegue. Ele é exigente. Ele só usa glicose. Agora, me perguntem aí. Dúvidas? Vamos continuar. Vocês entenderam essa regulação? Glicemia alta libera insulina e faz de tudo para que essa glicemia baixe. Glicemia baixa libera glucagon e ele vai fazer tudo isso que eu falei para que a glicemia suba um pouco para os níveis adequados. Dúvidas? Alguém ia perguntar alguma coisa? Por enquanto, não. Vou continuar. Essas ações fisiológicas do glucagon foram as coisas que eu falei, tá? Não precisa decorar aumento da... Não. Uma das coisas que o glucagon vai fazer, a gente chama de atividade glicogenolítica. O que é isso? Glicogênio vem de glicogênio, que é o açúcar de reserva, né? É aquele que é formado a partir de várias glicoses. Então, glicogenólise é a quebra do glicogênio. Então, eu não falei para vocês que o glucagon quebra o glicogênio para formar a glicose. Então, essa é uma das atividades do glucagon. A outra atividade do glucagon
é chamada de gliconeogênese. O que é que significa essa palavra gliconeogênese? Gênese é uma palavra que está relacionada à formação, tá? À síntese, à produção. Glico é glicose e neo é novo. Então, a gliconeogênese é um processo onde o próprio organismo vai gerar novas moléculas de glicose. E ele faz isso a partir dos ácidos graxos, dos lipídios, e também de aminoácidos de proteínas. Tá? Então, quando a gente passa muito tempo em jejum, que as reservas de glicogênio já foram consumidas, não tem mais reserva de glicogênio, o nosso organismo vai começar a formar glicose a partir de outras fontes que não carboidrato. Iniciando pelos lipídios, então ele começa a queimar lipídio, transformar lipídio em glicose para gerar energia. E quando não tem mais lipídio para gerar energia, aí ele vai começar a destruir nossas proteínas, digamos assim, vai começar a destruir nossos músculos para formar glicose para que o organismo não morra. Tá? Então a glicose é essencial. Tem um exemplo que eu nem gosto de dar, mas infelizmente é o que mais é fácil de observar. Tá? Então, as modelos de passarela, entre outros, elas são bem magrinhas, né? Primeiro porque é um padrão que, digamos assim, a moda exige, e a alimentação delas é extremamente regrada em relação aos carboidratos. Então, tem muito pouco carboidrato na dieta delas. Então, o que é que o organismo faz? Qualquer lipídio que acumula, ele vai utilizar como fonte de energia. Tá? Então, ele transforma aqueles lipídios, consome aqueles lipídios e transforma em glicose para gerar energia. Uma consequência disso, tem até alguns artigos falando, é uma área até meio delicada de tocar, mas existem muitas dessas modelos que não menstruam ou que não têm ciclo regular. Por quê? Porque os hormônios esteroides, tanto masculinos quanto femininos, a testosterona no homem e os estrógenos e progesteronas na mulher, eles são produzidos a partir de colesterol. Tá? E aí, se você não tem quase lipídio, nem lipídio de reserva, nem colesterol, a produção desses fica impactada, então não produz e o ciclo é totalmente desregulado. Não são todas, obviamente, mas tem um percentual de mulheres, modelos, que são aquelas bem magras, que elas têm ciclos totalmente irregulares, ou às vezes elas nem menstruam, tá? Nem tem ciclo. Um outro exemplo desse consumo de outras moléculas para gerar energia é o que a gente vê naqueles vídeos. Eu falo de vídeo porque eu nunca fui à África, não sei se algum de vocês já foi à África, já foram à África, e viram aquelas pessoas que não têm o que comer, literalmente, né? Que são praticamente só como dizia minha avó, o couro e o osso. Então não tem músculo. Então, por que o músculo é tão pouco desenvolvido? Ou tem tão pouco músculo? Porque como a pessoa não se alimenta, o próprio organismo vai quebrar o músculo que tem para gerar energia. É uma coisa assim extrema, mas que o organismo utiliza como mecanismo de sobrevivência. Tá? Chega ao ponto de consumir tanta proteína que, obviamente, o músculo o diafragma, que é um músculo que está relacionado ao processo de respiração, vai ficar fraco, dentre outras coisas, e a pessoa pode vir a óbito. Tá? Aqui é o resumo do que a gente falou. Quando a glicemia está alta, então raia de alto, né, e essa alta glicemia vai estimular que o pâncreas libere insulina. A insulina faz com que a glicose entre nas células, saia da corrente sanguínea e entre nas células, tá? Então, aqui ele fala que estimula a glicose a sair do sangue, né, e entrar nas células, tá? Então, sem insulina,
a glicose não entra nas células, e ela também pega o que ainda tem de excesso de glicose no sangue e guarda na forma de glicogênio, principalmente no fígado, mas também nos músculos, certo? E aí a glicose vai diminuir aos níveis normais. Quando a glicemia está baixa, né, baixa abaixo do normal, essa hipoglicemia estimula o pâncreas a liberar o glucagon, que vai fazer o inverso. Ele vai pegar esse glicogênio e vai quebrar para formar glicose, para que a glicemia volte aos valores normais. E ele pode, inclusive, estimular a quebra de gordura e de proteína para gerar essa glicose. Aqui são dois hormônios que eu falei que eu ia comentar com vocês. São chamados de incretinas, tá? Eles são dois hormônios, o GLP-1 e o GIP. Eles são hormônios produzidos pelo intestino. São hormônios produzidos no intestino após a ingestão dos alimentos, tá? Que tem como principal função estimular a produção de insulina pelas células beta de uma forma glicose dependente, tá? E suprimir a produção de glucagon. Então, o que acontece? Quando o alimento vai chegando no intestino e vai sendo digerido, o intestino já produz esses dois hormônios para avisar o pâncreas. Aumenta aí a produção de insulina, e daqui a pouco vai haver aumento da formação, vai ter aumento da glicemia. Certo? E aí, quando a glicemia aumenta, a gente já tem pró-insulina produzida, tá? Para controlar a glicemia do paciente. Então, eles funcionam meio que antecipando o aumento da glicemia do paciente, tá? E aí, o pâncreas consegue agir de forma rápida, porque a pró-insulina já está produzida. Então, nas células do ilho, tá, é produzido o GLP-1, que é estimulado especificamente pelos açúcares, e nas células do jejum é produzido o GIP, que é estimulado quando a gente come alguma comida gordurosa também. Então, agora conhecendo como é que o controle da glicemia acontece, a gente vai falar do diabetes mellitus, que é uma doença, é uma síndrome, na verdade, a síndrome metabólica, que tem etiologia múltipla. Como assim, professor? A gente vai ver que no diabetes a gente tem influência de fatores externos ambientais, como dieta, exercício, fatores genéticos, que é caracterizada por hiperglicemia crônica. Então, os pacientes com diabetes mellitus, eles têm o tempo todo a glicemia elevada, tá? Essa glicemia elevada, ela está associada com distúrbios, né? Resultando de um distúrbio no metabolismo dos açúcares, que também tem consequências sobre o metabolismo de lipídios e de proteínas. Então, muitos dos diabéticos têm alteração de lipídio e de proteína também, tá? E os sintomas característicos, né, os mais típicos, são a poliúria, a polifagia e a polidipsia. O que é a poliúria? É aquele indivíduo que urina muitas vezes, tá? Muitas vezes. Polifagia é o ato de comer muito, e polidipsia é beber muita água, tá? Então, são as três características principais do diabetes: poliúria, polifagia e polidipsia. E a gente vai ver os subtipos, tá? Agora, a gente tem 4 classificações para o diabetes, tá? O diabetes tipo 1, o tipo 2, o diabetes gestacional e outros tipos que hoje são englobados todos juntos. São vários tipos de diabetes
que a gente considera agrupados, tá? Inclusive alguns com características genéticas. Então, primeiramente, o diabetes tipo 1, tá? Ele é em torno de 5 a 10% dos casos de diabetes, tá? Ele não é o principal tipo, mas ele é o tipo mais agressivo de diabetes, tá? Ele resulta da destruição autoimune das células beta. Então, as células beta do pâncreas são as que produzem insulina. E aí, o próprio organismo do paciente vai destruir essas células por um mecanismo de autoimunidade. E aí, no início, vai ter uma diminuição brusca da produção de insulina, até que essa insulina não seja mais produzida. Então, esse paciente, quando o diabetes já está, digamos assim, estabilizado, né, instalado, ele não produz insulina nenhuma. E aí ele vai depender o resto da vida do uso de insulina exógena, das injeções de insulina. Tá? E aí, como ele não produz insulina, ele vai ter hiperglicemia. Ah, professor, mas ele não usa a insulina exógena? Usa as injeções de insulina, mas nenhum sistema até hoje foi capaz de imitar o pâncreas de forma tão perfeita, né? Então, a posologia do uso da insulina, ela meio que prevê os aumentos, mas mesmo assim o paciente tem hiperglicemia e ele tem, muitas vezes, concentrações de insulina bem elevadas, tá? Pessoal, só um minuto aqui que eu vou fechar a janela, está caindo um temporal. Pronto. Entenderam? Então é o tipo mais grave. Como não tem insulina, a glicemia vai ficar descontrolada. Esse paciente, ele sofre tanto de episódios de hiperglicemia, como às vezes ele também tem hipoglicemia, tá? Em função do controle muito rígido da alimentação que ele precisa ter. Como eu falei, o diabetes ele tem várias etiologias, né? Múltiplas etiologias, múltiplas causas. Então, ele tem, principalmente no tipo 1, um fator genético muito importante, tá? Relacionado a essas moléculas aqui, chamadas de MHC, MHC de classe 1 e MHC de classe 2. Essas moléculas aqui, elas são relacionadas, são moléculas presentes nas células de defesa, tá? Principalmente nos nossos macrófagos. E aí, quando a pessoa tem mutações, que são essas mutações que estão aqui, tá? Vocês não precisam decorar, mutações nas moléculas de MHC, tanto de classe 1 quanto de classe 2, elas ficam mais predispostas, elas têm um risco maior de desenvolver o diabetes. Tá? E aí, normalmente, como fatores ambientais que estão associados ao desenvolvimento desse diabetes tipo 1, a gente tem muitas infecções virais, tá? As infecções virais pelo vírus Coxsackie, que é um vírus que causa uma doença exantemática, febre, manchas, rubéola, cachumba, citomegalovírus, mononucleose, alguns retrovírus e reovírus, hepatites. Existe associação também até de infecções com dengue, zika, não é tão comum, mas existe alguns relatos, como também contato com toxinas bacterianas e elevados níveis de estresse podem desencadear essa resposta autoimune, tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês fatores que predispõem essa resposta autoimune, aqui do lado esquerdo. Então, são mutações que a gente pode ter no nosso DNA, nessas moléculas, né, MHC classe 1 e 2, e a exposição a esses processos infecciosos virais e até bacterianos também podem desencadear. Ainda não é
meu filho teve rubéola, eu tenho tal MHC, mutação, então ele vai ter. Não é assim uma ciência exata, mas que o risco aumenta bastante e aumenta. Aí os casos de diabetes tipo 1, eles estão bem associados com essas variáveis que eu estou mostrando para vocês, certo? Então, o que é que acontece? A destruição das células beta, tá? Por autoimunidade. Nessa autoimunidade, a gente pode pesquisar alguns autoanticorpos, tá? Então, anticorpos que o nosso próprio organismo vai produzir, que vão ajudar no diagnóstico desse diabetes tipo 1, tá? Então, nosso corpo pode produzir anticorpos contra o antígeno 2 das células beta, que a gente chama de anticorpos IA2, anticorpos anti-insulina, anticorpos contra o ácido glutâmico descarboxilase, que é uma enzima que participa na formação da produção da insulina, também anticorpo anti-iodo, tá? Então, esses anticorpos, quando a gente tem um paciente com suspeita de diabetes tipo 1, esses anticorpos, esses autoanticorpos, porque são produzidos pelo próprio organismo, eles são pesquisados, tá? E em grande parte dos pacientes com diabetes tipo 1, a gente consegue identificar a presença de um desses autoanticorpos. Mas tem alguns pacientes que desenvolvem o diabetes tipo 1, mas que a gente não consegue identificar esses autoanticorpos, tá? Então, se chama de diabetes tipo 1 idiopático. É um diabetes tipo 1 sem uma causa realmente conhecida, tá? A frequência é baixa, mas pode acontecer, tá? Insulite é o processo que acontece nas células beta. É uma inflamação das células beta com destruição das células beta, tá? E aí, como são as células que produzem insulina, eles passaram a chamar de insulite. Então, aqui são algumas fotos de um corte histológico do pâncreas, tá? Então, essa figura aqui embaixo vermelhinha é a mesma daqui. E aí, essa região mais central, com vários pontos pretos, mostra o infiltrado de linfócitos, tá? Na ilhota, que estão destruindo as células beta. E aí, não é da noite para o dia que a destruição acontece, né? Então, ela é progressiva até que todas as células beta sejam destruídas e não se produza, o paciente não produz mais insulina. Tá? Sintomatologia comum desses pacientes: cansaço fácil. Por que ele cansa fácil? Porque a glicose não consegue entrar nas células e aí as células ficam com pouca energia. Isso aumenta o apetite, né, que é a polifagia, o aumento da alimentação, aumenta a produção de urina, que é a poliúria, e, consequentemente, aumenta também a sede, que é a polidipsia, então você bebe muita água. No diabetes tipo 1, como o organismo não consegue utilizar a glicose, ele utiliza muita gordura, muito lipídio como fonte de energia. E aí esse indivíduo tende a emagrecer, tá? Aquele indivíduo magro, bem magro. E normalmente o diabetes tipo 1, ele ocorre ainda na infância, tá? 6, 7, 8, 10 anos. É o quadro mais clássico, tá? E normalmente é descoberto quando a criança, ela passa mal, desmaia, em função de um quadro que a gente chama de cetoacidose diabética. Como o organismo não usa glicose para gerar energia, usa só gordura, ele produz muitos ácidos cetônicos. Esses ácidos cetônicos são produzidos na queima de gordura. E aí, quando eles acumulam, e isso normalmente acontece quando a glicemia está bem elevada, 400, 500 miligramas, aí a pessoa desmaia, vai para o hospital, e quando faz a glicemia lá, verifica que está bem elevada. E aí se fecha o diagnóstico. É a forma mais comum de fazer diagnóstico de diabetes tipo 1. Tá? E aqui é um resuminho do de onde é que esses sintomas, esses sinais aparecem. A polidipsia, a polifagia, a poliúria. Tá? Então vamos lá raciocinar um pouquinho.
Como ele tem deficiência de insulina, ou ele não tem mais produção de insulina, o organismo, as células não conseguem usar glicose, tá? Mas, digamos assim, as células não sabem que está faltando insulina. Elas só sabem que não estão tendo glicose, tá? E aí, essa falta de glicose faz com que as células quebrem tanto proteínas quanto lipídios para gerar energia. E essa quebra, esse catabolismo, essa quebra de proteínas e lipídios, estimula o indivíduo a comer mais, para repor, tá? Numa tentativa de repor. Então, não tem insulina, quebra a proteína e lipídio, e isso estimula a fome, e aí o paciente apresenta a famosa polifagia. Então, como esse paciente não tem insulina, ele apresenta uma hiperglicemia, tá? Que gera o que a gente chama de glicosúria. Por que gera glicosúria? E o que é glicosúria? A glicosúria é a perda de glicose pela urina, tá? Então, essa perda de glicose pela urina a gente chama de glicosúria. E quando a gente perde glicose na urina, a glicose puxa, é uma coisa que a gente chama de pressão osmótica, ela puxa junto com ela água. Então, essa glicose carrega junto com ela muita água, que faz com que o indivíduo urine muito, que é a poliúria, tá? E como está urinando muito, está perdendo muito líquido, essa perda de líquido precisa ser reposta, e aí o paciente apresenta a polidipsia, que é o excesso de beber água. Tá? O grande problema do diabetes está aqui, ó, nessa caixinha, chamada de glicação de proteínas. O que é glicação? Quando a glicose está em excesso, não só quando ela está em excesso, a glicose ela tem uma tendência a se ligar a outras moléculas, tá? Tanto que a gente tem um exame chamado de hemoglobina glicada, que é a molécula de hemoglobina ligada com glicose, para monitorar esse paciente. Quando ele tem muita glicose no sangue, em excesso, a quantidade de moléculas de glicose que vão se ligar é muito maior. Tá? E quando a glicose se liga em qualquer proteína, ela inativa a função da proteína. A proteína deixa de fazer a sua função. Tá? E aí ela vai causando um processo inflamatório com isso. Tá? Então, cada molécula de glicose que se liga a outras moléculas proteicas, e ela não tem, digamos assim, uma preferência. For proteína, está na frente dela, ela vai se ligando. E ela aí vai afetando a função dessas proteínas. Além disso, nessa reação, que a gente chama de reação de glicação de proteínas, quando ela se liga nessas moléculas, ela também produz radicais livres. Tá? Então, um outro grande problema do diabetes é a produção dos radicais livres. Então, no diabetes, quanto maior a glicemia, mais glicação de proteínas, mais radicais livres. E isso vai, ao longo do tempo, causando inflamação em todos os tecidos, tá? E vai destruindo os tecidos. O excesso de glicação e o excesso de radicais livres. Então, vai destruindo a retina ao longo dos anos, e aí a tendência é que, depois de alguns anos, o paciente vá desenvolvendo uma cegueira. Também afeta a córnea, e aí o paciente vai desenvolvendo uma catarata. Catarata é tranquilo, mas a retinopatia, que é a destruição da retina, não tem como corrigir, tá? Só tem como retardar. Então, depois que a retina perde a função, o paciente fica cego. Não tem como voltar essa função atrás. Outra coisa que acontece muito com o paciente diabético, que está dentro das complicações, é a nefropatia. Então, essa glicação, essa ligação de moléculas de glicose lá nos rins, e a produção de radicais livres nos rins, vai destruindo os glomérulos renais, vai destruindo os rins. E uma das principais consequências dos pacientes, das que acontecem mais cedo, é a perda da função dos rins, é a insuficiência renal
e aí o paciente passa a ficar dependente de hemodiálise, tá? Retinopatia, nefropatia, e outra complicação que acontece também é a neuropatia, é a destruição lenta dos nervos, tá? Então, é muito comum, depois de anos, o paciente diabético perder a sensibilidade na ponta, principalmente nas extremidades, nas pontas dos dedos, das mãos e dos pés, tá? Além dessa neuropatia que ele perde a sensibilidade, também vai destruindo os vasos sanguíneos. E os vasos sanguíneos das extremidades são os mais afetados. E daí vem uma consequência bem, bem pesada do diabetes, que é o famoso pé diabético. O pé diabético é um problema grave, que muitas vezes leva à amputação do membro, iniciando pelos dedos, muitas vezes evolui para o pé e até para a perna, né, acima do joelho. E aí ela acontece por duas dessas complicações. Primeiro, o paciente perde a sensibilidade. Então, ele, por exemplo, começa a usar um calçado apertado e ele não sente que o dedo está sendo comprimido, porque ele não sente dor mais. E aí, muitas vezes, quando ele vai observar, já tem alguma ferida no dedo, já tem alguma lesão. Tá? E aí, isso se associa com uma má circulação. Então, como os vasos são, ao longo do tempo, destruídos, a circulação naquele local onde teve a lesão no pé é muito ruim. E aí, se circula pouco sangue, as células do sistema imune também circulam pouco, né? É difícil para as células do sistema imune chegar para regenerar o tecido. E também para combater alguma infecção. E aí existe a tendência daquele local sofrer uma infecção, e aí as bactérias fazem a festa, porque não tem ninguém, não. Tem pouco exército do sistema imune para combater a infecção. E aí isso é um grande problema, porque a infecção se espalha rapidamente, e como não tem como tratar de forma efetiva, porque também não adianta tomar antibiótico, porque o antibiótico não chega, porque para o antibiótico chegar precisa de circulação sanguínea, e ali é muito ruim de circulação sanguínea, então a solução é amputar. E aí você amputa normalmente os dedos, depois pode amputar metade do pé, né, no meio do peito do pé, depois acima do tornozelo e depois acima do joelho. Isso tudo para evitar que essa infecção se espalhe e a pessoa venha a óbito, tá? Porque isso pode acontecer. Então, aqui algumas consequências que a falta de insulina nesse paciente faz. Como não tem insulina, aumenta a quebra de lipídios, que gera um quadro que a gente chama de cetonemia e cetonúria. Cetonemia é o acúmulo dos ácidos cetônicos, que vem da quebra do lipídio. E a cetonúria é a perda desses ácidos na urina. E também aumenta a vontade de fazer xixi. Tá? Do jeito que a falta de insulina aumenta a glicose no sangue e aumenta a perda de glicose na urina e faz com que o indivíduo urine muito. Tá? Pode levar a desidratação, pressão baixa, causa poliúria e polidipsia. Quando essa queima de gordura é muito grande, essa cetonemia é muito intensa, isso pode gerar vômitos e levar a pessoa ao coma, tá? Isso aqui é o que gera o que eu falei de cetoacidose diabética. Tá? E aqui o que pode acontecer com esse paciente. Então, como não tem insulina, a glicemia fica elevada e a glicação não enzimática das proteínas, que é a ligação da glicose nas proteínas, acontece de forma bem mais intensa. E a gente pode monitorar isso através da hemoglobina HB glicada. É uma hemoglobina, ó. Aqui eu tenho uma proteína, tá? E aqui um NH2 da proteína, tá? E aqui a molécula de glicose se ligando. Ela se liga, e no final dessa ligação a gente tem a formação dos eixos
que são os radicais livres, tá? E aí, radical livre é um bicho doido, ele sai destruindo tudo, tá? Os radicais livres são moléculas que têm elétrons livres, e aí sai fazendo reação química com tudo e sai destruindo tudo. São as moléculas, eu gosto de chamar de moléculas perturbadoras. Ele sai perturbando tudo, onde ele chega, ele sai destruindo. Então, isso era o tipo 1, diabetes tipo 1. Teve uma destruição das células beta, tá? E aí não produz insulina. E aí, a glicação, ela acontece tanto no tipo 1 quanto no tipo 2. Só que a glicemia no tipo 1 é bem mais alterada, é bem mais elevada. Tá? No tipo 2, ela também é elevada, mas nem tanto. Porque no tipo 2, que é a maioria dos casos, a gente tem uma produção de insulina baixa, ou tem uma produção alta, mas essa insulina não consegue exercer sua função. Ela não consegue se ligar aos seus receptores. E aí vai ter insulina, vai ter hiperglicemia do mesmo jeito. Ah, professor, por que a insulina não consegue exercer a sua função? Muitos estudos falam que o excesso de lipídios, dos lipídios de reserva, dos lipídios que estão, os triglicerídeos que estão nas nossas, para quem tem, né? Eu tenho muito, acúmulo de lipídios, eles atrapalham essa ligação da insulina ao seu receptor. Se a insulina não se liga ao seu receptor, não consegue exercer sua função e a glicemia fica elevada. Tá? E aí o paciente também tem hiperglicemia. Antes de continuar, eu queria só falar para vocês, eu não vou falar dos outros tipos, porque eles são muito específicos. Eu queria falar do diabetes gestacional. Quando eu estiver falando de diabetes tipo 2, o quadro do diabetes gestacional é muito parecido. O diabetes gestacional também ou tem produção insuficiente, ou tem isso aqui, ó, resistência à ação da insulina. Produz insulina, mas a insulina não consegue exercer sua função. Sendo que isso só acontece depois que a mulher está grávida. Então, isso aparece durante a gestação. Se a paciente, durante a gestação, fizer esse diagnóstico, fizer o acompanhamento e o tratamento direitinho, tá, controlando a glicemia, depois da gestação, depois do parto, a mulher tende a voltar a ter o controle normal da glicemia. Ela deixa de ter esse diabetes gestacional. Entretanto, se a mulher não faz esse diagnóstico, não tem o diagnóstico, não faz dieta, não faz o uso da insulina, que é o tratamento padrão, após a gestação, esse diabetes pode permanecer, tá? Então, isso é uma coisa grave, além de que isso pode gerar consequências para o bebê, tá? Nascer com excesso de peso, nascer com distúrbio de controle da glicemia, logo após eu nascer, o feto pode apresentar, se esse diabetes gestacional não for controlado. Tá? Então, ele é muito parecido com o tipo 2. Só que ele aparece especificamente durante a gestação. Então, no diabetes tipo 2, a gente tem ou a resistência à ação da insulina, a insulina é produzida, mas ela não consegue exercer o seu efeito, ela tem um defeito na sua ação, tá? E aí a glicose não consegue entrar na célula e o paciente tem essa hiperglicemia, ou a célula beta perde a habilidade de produzir essa insulina em quantidade suficiente. Tá? Então, ela produz pouca insulina. E, parecido com a diabetes tipo 1, ela também tem um componente genético associado. Tá? E as pesquisas ainda não conseguem definir se primeiro acontece um problema na função das células beta em produzir insulina, ou se primeiramente acontece a resistência à ação da insulina, ou se as duas coisas acontecem juntas. Tá? Então, normalmente o diabetes tipo 2, ele vem precedido de uma resistência à insulina, que é o que a gente chamava de pré-diabetes há um tempo atrás. Muitas vezes a paciente apresenta hiperinsulinemia, ela produz muita insulina para tentar fazer com que essa insulina exerça os seus efeitos. A obesidade,
em 75% a 85% dos indivíduos. E dislipidemia. O que é dislipidemia? É quando o paciente está com colesterol ou triglicerídeo fora do normal, está com colesterol alto, triglicerídeo alto. Tá? Então, esse diabetes tipo 2 é o mais comum, é o diabetes do gordinho, do obeso. Tá? E ele é caracterizado por pessoas obesas ou com sobrepeso, é mais comum nos obesos, e em pessoas já adultas, tá? Normalmente sedentárias. Tá? Essa obesidade relacionada ao excesso de ingestão de alimentos e falta de atividade física, ou baixa atividade física, vão gerar essa resistência à ação da insulina. Tá? Então, os ácidos graxos livres vão atrapalhar a ação da insulina. E aqui uma tabelinha que compara o diabetes tipo 1 com o tipo 2. Então, o diabetes tipo 1, ele tem um início que é abrupto. Na verdade, o diagnóstico é abrupto. Então, normalmente relacionado a uma crise de cetoacidose. No tipo 2 é uma coisa progressiva. Você pode identificar, primeiramente, a resistência à insulina, que ainda não é o diabetes, é o que a gente chama de pré-diabetes, para depois o diabetes vir. Tá? A insulina do paciente do tipo 1, ela é muito baixa e ela vai ficar ausente, ela vai deixar de ser produzida. No tipo 2, ela pode ser normal, pode ser aumentada ou pode ser diminuída, mas ela sempre vai estar presente. A cetose ou a cetoacidose, que é o excesso de ácidos cetônicos, que pode induzir ao coma, é comum no tipo 1 e é raríssima no tipo 2, porque essa cetoacidose depende de um aumento de glicemia muito grande. Então, glicemia de 400, 500, 600, que são comuns no tipo 1, mas não acontecem muito no tipo 2, tá? O início, a idade de início. O tipo 1 é em qualquer idade, mas é muito comum em crianças, e o tipo 2 é mais comum nos adultos. O tipo 1 normalmente é um paciente magro, o tipo 2 normalmente é um paciente obeso. Tá? Tratamento do tipo 1 é apenas insulina, tá? Não faz uso de medicamentos que não sejam insulina. E no tipo 2, dieta, hipoglicemiantes orais, que são os comprimidos, né, com vários tipos diferentes, e também pode fazer uso de insulina associado, tá? Quando não consegue controlar bem com dieta e os medicamentos via oral, ele também pode entrar com insulina. Tá? O histórico familiar influencia de 10 a 15% no tipo 1 e 30% no tipo 2. Tá? Os autoanticorpos estão presentes em mais de 85% dos casos do tipo 1, e eles estão ausentes no tipo 2, obviamente, e no tipo 2 não tem nenhuma relação com autoimunidade. E aqui são os outros tipos de diabetes. Lembra aquele tipo de diabetes que eu classifiquei como outros tipos? São esses aqui, LADA, MOD, aqui são deficiências moleculares específicas, genéticas específicas, não são tão importantes, porque elas são muito pouco prevalentes, tá? Menos de 1% dos pacientes têm esses outros tipos de diabetes. Como é que a gente faz o diagnóstico desses pacientes com diabetes? Diagnóstico, glicemia de jejum ou teste de tolerância, e a hemoglobina glicada a gente usa para acompanhar, para monitorar esse paciente. Tá? Então, vamos lá. Glicemia de jejum para fazer o diagnóstico. Como é que é esse jejum? Tá? O paciente precisa fazer um jejum de pelo menos 8 horas sem comer nada. Pode tomar água? Pode tomar água. Tá? Água, a gente chama água ad libitum, água livre. Então, o paciente vai. Por exemplo, o paciente vai ao laboratório às 6 da manhã. Então, ele só pode ter se alimentado até às 10 horas da noite do dia anterior. E aí ele vai ao laboratório, vai fazer coleta sem comer, e aí vai fazer uma coleta de sangue sem anticoagulante, que normalmente a gente faz essa dosagem no soro, tá? E aí, o que é que a gente vai observar? Se a glicemia, vamos focar aqui no jejum, tá? Se a glicemia desse paciente que estava em jejum de 8 horas, sem comer nada, no mínimo 8 horas, tá? Ele pode variar de 8 até 14. Mais do que 14
ou 16 horas já pode influenciar gerando uma hipoglicemia, então não é bom. Mas pelo menos 8 horas. Se o resultado for menor do que 100 miligramas por decilitro, beleza, é um paciente sem diabetes. Se for acima de 100 miligramas por decilitro, mas abaixo de 126, esse paciente é classificado com tolerância à glicose diminuída, ou resistência à insulina. Tá? Essa resistência à insulina aqui é o que a gente chamava antigamente de pré-diabetes. Se o paciente teve a glicose de jejum acima de 126, isso é caracterizado como uma glicemia de paciente diabético. Tá? Então, diagnóstico de diabetes médicos. Isso quando a gente usa a amostra do jejum. Quando o paciente tem uma amostra de jejum acima de 126, tipo 135, o que é que o médico vai solicitar? Vai solicitar que repita em outro dia para confirmar esse valor. Se na segunda dosagem o valor foi novamente acima de 126, aí ele fecha o diagnóstico de diabetes. Tá? Então precisa repetir e confirmar essa glicemia em outro dia. O outro teste que a gente pode usar para fazer esse diagnóstico é o teste de tolerância oral à glicose. Como é que é esse teste? Você vai chegar no laboratório, vai fazer o jejum parecido com esse aqui, no mínimo 8 horas, vai fazer a coleta, tá? E depois dessa coleta de jejum, ele vai lhe dar um copinho, a gente chama de garrafa, né? Uma concentração de glicose de 75 gramas de glicose. Tá? Então, você vai tomar e após 2 horas, ele vai coletar a amostra para fazer a dosagem da glicemia após 2 horas que você tomou essas 75 gramas de glicose. Nessa glicemia de 2 horas, se a glicemia estiver abaixo de 140, é um paciente normal. Por que 140? Porque você tomou 75 gramas de glicose. E depois de 2 horas, o seu organismo precisa controlar essa glicemia e precisa estar abaixo de 140. Então, se for abaixo de 140, normal. Vejam, aqui o paciente não estava de jejum. Ele tomou uma dose de glicose antes da dosagem. Se o valor dessa glicemia depois de 2 horas for maior do que 140, mas menor do que 200, aí ele vai apresentar resistência à insulina, ou seja, pré-diabetes. Se for maior do que 200, aí faz o fechamento do diagnóstico de diabetes. Tá? E uma outra forma pode acontecer também, que é a glicemia casual. Tá? Isso não é muito utilizado de praxe, tá? Porque os médicos, quando acontece isso aqui, normalmente os médicos pedem para fazer um jejum ou um teste de tolerância, que é quando você pega uma pessoa em qualquer momento, de jejum, sem jejum, faz a glicemia desse paciente e ela dá acima de 200. E esse paciente apresenta poliúria, polifagia e polidipsia e uma perda de peso não explicada, tá? Uma perda de peso rápida. Aí pode também fechar o diagnóstico de diabetes. Sendo que os médicos normalmente não fazem isso. Então, quando isso acontece, aí o médico pede para fazer o teste de tolerância, tá? Para confirmar de forma mais segura. Aqui é o paciente com resistência à insulina ou pré-diabetes. Alguns cuidados que a gente precisa ter antes de fazer os exames. Quando vai fazer glicemia de jejum, período de jejum de 8 a 10 horas. Pode ir até 14, tá? Sem problema. A dieta é irrestrita, ou seja, antes de você iniciar o jejum, você não precisa deixar de comer nada. Você come normal, deu aquele horário para dar as 8 horas, aí você não come mais. E atividade física normal também. E como eu falei, se a glicemia for abaixo de 100, paciente normal, acima de 100, abaixo de 126, ele tem uma glicose de jejum alterada, que é o do pré-diabetes, ou resistência à insulina, e se for acima de 126, diabetes. Lembrando que precisa confirmar em outro dia. Quando a gente faz o teste de tolerância, que é o que toma aquela glicosezinha, o período de jejum, 10 a 16 horas,
nos 3 dias antes de fazer o exame, você tem que fazer a ingestão de pelo menos 150 gramas de carboidrato. Então, o paciente não pode estar fazendo dieta zero carboidrato antes do teste, porque se ele fizer dieta zero carboidrato, ele vai alterar a interpretação do teste, porque o organismo dele vai estar mais sensível à presença do carboidrato. Então, quando ele tomar o carboidrato no laboratório, o organismo vai dar uma resposta mais intensa, mais rápida. Isso vai falsear o resultado. Tá? Atividade física normal, e se ele estiver fazendo uso de algum medicamento que altere a glicemia, como, por exemplo, corticoide, ele tem que parar. Então, se depois de 2 horas a glicemia está entre 140 e 200, o paciente tem tolerância diminuída, ou seja, tem resistência à insulina, tem pré-diabetes. Se após as 2 horas for superior a 200, diabetes. E também tem uma situação que ele tem a tolerância aumentada, ele tem uma sensibilidade aumentada à insulina. Tá? Que é quando ele tem, depois de 60 ou 90 minutos, uma glicemia muito baixa, abaixo de 70. Isso pode ser consequência de uma grande quantidade de insulina que ele está produzindo. Tá? Professor, mas 60 e 90 minutos, você tem dosagem de glicemia nesses momentos? Tem. Normalmente, quando o paciente vai fazer esse teste, ele coleta 30, 60, 90 e 120. Que aí o laboratório montou uma curva. A hemoglobina HbA1c é a hemoglobina que a gente chama de glicada. Tá? Ela é 80% das hemoglobinas rápidas. Quando a gente faz uma eletroforese, ela corre mais rápido. Tá? E o valor dela para o paciente diabético vai ser acima de 6,5. Tá? Nos Estados Unidos, eles usam a hemoglobina para fazer diagnóstico. Aqui no Brasil, a gente não usa, porque para fazer essa hemoglobina A1C, precisa de um HPLC. Tá? E normalmente os laboratórios não fazem. Quando está acima de 5,7 e abaixo de 6,4, o paciente que tem alto risco de desenvolver diabetes. Então, um paciente normal, ele tem a hemoglobina glicada abaixo de 5,6. Abaixo de 5,6, normal. Acima de 6,5, diabetes. E aí, esse paciente teve o diagnóstico de diabetes, ele vai ser acompanhado o resto da vida. Tá? Então, a meta dele é que a glicemia dele fique, a hemoglobina dele fique abaixo de 7. Tá? Sendo 7,5 a 8,5 em idosos, porque o controle da glicemia, à medida que a gente vai envelhecendo, vai ficando pior. E o ideal é que a glicemia de jejum dele fique abaixo de 110, que não é nada fácil. Tá? Isso aqui é meta. É o ideal que esse paciente diabético consiga manter. E como é que ele vai conseguir manter isso? Exercício, dieta e os medicamentos. E os níveis toleráveis, digamos assim, não é o ideal, mas é aceitável, é que a glicemia fique abaixo de 130. E a hemoglobina glicada vai ficar aí de acordo com a avaliação que o endocrinologista vai fazer. Normalmente, eles consideram 8%, abaixo de 8%, um nível bom, né, para o paciente. Não é o ideal, mas é um nível bom. E não é fácil conseguir isso. Então, essa hemoglobina glicada, pessoal, ela reflete a concentração média de glicose nos 2 a 3 meses passados, tá? Que é o tempo de vida, mais ou menos, de um hemácia. Tá? Então, por exemplo, se o paciente passou esses 3 meses tendo variações pequenas na glicemia, porque ele fez dieta, ele fez exercício, ele tomou os medicamentos direito, ele não saiu da dieta, ele não pegou no final de semana e, por exemplo, ele comeu um pudinzinho, né, uma cocada, essa hemoglobina glicada ela vai mostrar que nesses 3 meses ele foi focado. Se teve alguns deslizes na dieta, esse exame vai mostrar porque a hemoglobina glicada vai estar mais alta, tá? Porque ela é uma média das glicemias. Então, por exemplo, o paciente passou 2 meses bem direitinho, fazendo dieta, exercício, sem comer açúcar, mas no último mês ele deu uma escorregada,
E aí, comer um brigadeirão, uma macarronada, né, uma coisa assim mais doce, essa glicemia vai estar lá em cima. E como é uma média, a hemoglobina glicada vai estar aumentada e isso vai entregar ao paciente. Tá? Ela sofre influência de alterações hematológicas, então se o paciente tem anemia, isso vai atrapalhar. E se ele tem alguma doença hematológica, como por exemplo, hemoglobinas variantes, como hemoglobina fetal, anemia falciforme, ou doença da hemoglobina C, eles vão variar muito essa hemoglobina glicada. Então, nessas situações de o paciente ter uma doença relacionada à hemoglobina, a gente não pode usar a hemoglobina glicada para monitorar o diabetes dele. Se ele tem as duas coisas, né, o diabetes e uma doença da hemoglobina. Então, nesse caso, a gente vai usar um outro marcador, que é a frutosamina. A frutosamina é a albumina glicada. Aqui a gente tem a hemoglobina glicada, aqui é a albumina glicada. Que a gente chama de frutosamina. Ela não reflete a glicemia dos últimos 2, 3 meses. Ela reflete a glicemia das 2 ou 3 semanas que se passaram. Tá? E aí ela sofre menos influência do que a hemoglobina glicada, a não ser que o paciente tenha perda de proteína plasmática, problema hepático, um problema renal grave. E aqui, só para a gente ter uma noção do que a hemoglobina representa. Tá? Então, um paciente que tem nível de hemoglobina glicada de 5, 5,5, ele tem uma glicemia média em torno de 100, ou seja, ele tem 70, 110, 120, 130, que é o normal do paciente. Ele sobe, mas a média dele é essa. Uma hemoglobina de 6, a média já é 135. Tá? Então, veja que a média já é acima do ponto de corte do diagnóstico de diabetes, que é 126. E à medida que essa hemoglobina glicada sobe, 7, 8, bom, a hemoglobina glicada de 7, que não é tão alta, que é a meta do diabético, ela varia em 170. Então, esse paciente, ele vem de 70 até 200 e muito, 250, 270, então isso é uma glicemia alta. Aí 8, 9, acompanhei muitos pacientes na época que eu era aluno de iniciação, com hemoglobina de 10, 11. Então, veja que a média é 275. Então, esse paciente pode chegar até 400, 500. Então, são hemoglobinas muito altas, que mostram que o paciente não está fazendo o controle da glicose. Não está fazendo dieta, está comendo doce, e quanto maior a glicemia, mais rápido as complicações aparecem. Mais rápido vai ter problema renal e vai fazer hemodiálise, mais rápido ele vai perder a sensibilidade dos dedos, mais rápido vai progredir a perda de visão. Tá? Então, inclusive, semana passada, eu tenho uma amiga que o tio dela o pai dela tinha, faleceu por causa das consequências, ela tem um tio que tem também, e que está com a perda de visão bem importante. E aí, o que é que aconteceu? Tem um medicamento que eles usam para retardar essa perda de visão, que custa R$ 1.800 cada ampola. Tá? Aí eles conseguiram comprar, só que eles estão com problema para aplicar, porque é uma aplicação intraocular que tem que ser feita numa sala cirúrgica. Se for esperar o SUS, vai demorar muito. E numa clínica particular, cada aplicação custa R$ 1.000. Assim, é bem caro. Então, bem complicado. Como eu falei para vocês, a hemoglobina glicada ela pode sofrer variações bem importantes. Então, pacientes que têm anemia hemolítica, que encurta a vida das hemácias, que tem anemia ferropriva, ou qualquer tipo de anemia, isso vai influenciar na dosagem da hemoglobina glicada do paciente, tá? Normalmente elevando essa hemoglobina. Pacientes que fazem suplementação de vitamina C e vitamina E, eles tendem a diminuir a hemoglobina glicada, porque a vitamina C e vitamina E atuam como um antioxidante, evitando a reação de glicação. Tá? Algumas hemoglobinopatias, como eu falei,
vão alterar a hemoglobina glicada. Pacientes que têm aumento de triglicérides, aumento de albumina, alcoolismo crônico, fazem ingestão de AS ou de opiáceos, são morfina e os seus derivados, tendem a ter hemoglobina mais elevada, tá? E os pacientes que têm alteração, doença de hemoglobina também. E aí, nessas situações aqui, o ideal é utilizar a frutosamina. A gente também pode dosar a insulina, principalmente para diferenciar se o paciente tem diabetes tipo 1 ou 2, porque nem todo paciente, criança, tem diabetes tipo 1. Então, aquela máxima de diabetes tipo 1 é criança magra, diabetes tipo 2 é adulto gordo, nem sempre bate. E aí, às vezes, é necessário dosar a insulina, tá? Sendo que, como a meia-vida dela é muito baixa, então ela é liberada na corrente sanguínea e rapidamente desaparece, a gente também dosa o peptídeo C, porque o peptídeo C ele fica mais tempo na corrente sanguínea e a quantidade de peptídeo C que é liberada é a mesma quantidade de insulina. Então, a gente faz esse comparativo. Como monitorar o paciente diabético? Dosar a hemoglobina, dosar o perfil lipídico, colesterol e triglicerídeos, para ver como está o controle dos lipídios deles. Dosar a microalbuminúria. O que é a microalbuminúria? É a dosagem de pequenas quantidades de albumina que o paciente começa a perder quando inicia a lesão renal. Tá? Então, não consegue dosar, é uma dosagem na urina, que a gente não consegue fazer com kit de albumina normal, um kit específico, que vai detectar pequenas quantidades de albumina que estão sendo perdidas na urina. E quando isso acontece, isso indica início de lesão renal, tá? De nefropatia diabética. Dosar creatinina para ver como está a função dos rins e fazer exames de urina também para analisar essa alteração que os rins vêm sofrendo. Como eu falei, os rins são os primeiros órgãos a sofrer com as consequências do diabetes. Certo? Então, isso é o que eu tinha para trazer para vocês hoje, tá? Sobre diabetes.